eu sou a Carla Mello, sou a ortodontista da Mello & Seconello. Pois bem, pessoal, vou me apresentar. Eu sou formada pela UBRA Cachoeira do Sul desde agosto de 2009 e fiz a especialização de ortodontia na Unixul, Universidade de Cruzeiro do Sul, desde 2011. Pois bem, vou explicar para vocês então o que é a ortodontia, o que é esse ramo da odontologia e o que trata. A ortodontia nada mais é do que o tratamento do alinhamento dos dentes com as bases faciais ósseas do crânio, de toda a face. A gente trata toda a engrenagem, ou seja, a gente vai avaliar o paciente como um todo, desde perfil mole até o perfil ósseo do paciente. Vou explicar para vocês então os tipos de ortodontia que a gente tem, tá? A ortodontia, ela se ramifica em preventiva, que é quando a gente vai prevenir o paciente. Geralmente, essa parte preventiva a gente faz com o paciente ainda em crescimento, tá? O ideal, as mães sempre perguntam, quando que eu devo levar meu filho para fazer avaliação, para já prevenir? Pois bem, o que é preconizado hoje em dia, né, é a partir dos 7 anos. Ou seja, então, a partir dos 7 anos é o ideal. Claro, cada caso é um caso. O ideal é sempre a criança fazer avaliação clínica, aplicação de flúor e então já ir acompanhando esse crescimento para ver se está ok, tá bom? Bom, essa é a preventiva. Depois nós temos a interceptativa. O que é a interceptativa? Nós vamos interceptar, vamos tentar parar aquele problema que está se instalando. Geralmente a interceptativa a gente trata em pacientes que já estão com a curva do crescimento finalizada, que é em torno de 16 a 18 anos, tá? E por fim nós temos então a corretiva, que é uma das mais comuns que aparecem na clínica, tá? Por quê? Porque ela é uma tratativa, já ela vai entrar no problema direto, o problema já está instalado e nós temos que corrigir esse problema. Ou seja, tanto preventiva, quanto interceptativa, quanto corretiva, todas são possíveis de tratar. Claro, qual é o ideal? O ideal é a preventiva, é começar a avaliação desde cedo já da criança, para não evitar grandes problemas futuros, então a gente faz sempre essa parte preventiva. Ok, pessoal? Como é que são os tipos de aparelho, então? Vamos pensar na preventiva. Eu não vou entrar com um aparelho fixo, vamos entrar com um aparelhinho removível, que é um aparelho ortopédico, que ele vai tratar esse problema, questão óssea, principalmente. Eu vou mostrar alguns modelos para vocês de aparelho, como o Bionator, como o Expansor, enfim, uma gama de aparelhos ortopédicos que nós temos hoje e que cada vez mais estão se modernizando e que a gente consegue fazer um belo trabalho. Não usamos mais, eu não uso, não está errado, mas não usamos mais os aparelhos extraorais, como o freio, o antigo freio que vocês devem ter visto, a máscara facial também. Nós não usamos, nós usamos os aparelhos extraorais todos internos, que trabalham liberação de musculatura e alinhamento ósseo dentário conjuntamente. Depois de explicada então essa parte para vocês, nós vamos falar como é que a gente faz aqui na clínica. O paciente vai marcar a sua avaliação. Ele vai vir até a minha sala e nós vamos sentar e avaliar perfil mole, análise de dentes, enfim, tudo isso eu faço na cadeira. Após essa análise, eu faço o pedido da documentação odontológica. Essa documentação vem vários exames, tá? Que são a radiografia panorâmica, a teleradiografia de perfil, os traçados cefalométricos. Todos esses servem para quê? Para eu fazer o planejamento do caso de acordo com o paciente. É individualizado. Cada paciente vai ter o seu plano de tratamento de acordo com o seu perfil e seu padrão ósseo, com a sua necessidade. Sempre ouvindo qual é a principal queixa do paciente, o que mais incomoda. Porque às vezes a gente recebe o paciente, a queixa dele não é o encaixe dele, e sim um dentinho que voltou, algum detalhezinho. Tudo isso a gente analisa, então, a vontade do paciente e o que ele realmente precisa, tá? Para quê? Para termos um bom resultado,
um resultado estético e funcional, que é fundamental para ficar com esse sorriso lindo até o final da vida, ok? Após essa documentação feita, então, que o paciente faz fora da clínica, eu recebo essa documentação, faço esse planejamento e geralmente eu chamo o paciente para conversar sobre o tratamento, porque eu gosto de explicar passo a passo tudo o que vai acontecer no tratamento. Ok, essa parte conversada, vamos para os tipos de aparelhos, então. Eu trabalho com uma gama de tipos de aparelhos, tá? Por quê? Porque a gente tem que ver a necessidade de cada paciente. A gente não tem que pensar só eu como profissional ofereço o aparelho top que o paciente não vai ter condições de pagar financeiramente, vamos supor. Ou seja, tem condições de pagar por um aparelho melhor? Vamos fazer esse tratamento. Eu não tenho condições, doutora. Eu quero tratar o meu filho, mas eu posso pagar tanto, posso fazer dessa forma. Vamos fazer dessa forma. Sempre tem solução. O que não dá é deixar com disfunção. Eu sempre digo isso, tá? Tem vários tipos de aparelho. Geralmente o pacientezinho escolhe a cor do aparelho, quer colocar um adesivo colorido. Fica bem bonitinho, eles ficam bem empolgados e geralmente usam um aparelho. Isso é muito bom, é bem satisfatório. Aparelhos fixos, então. Vamos falar dos aparelhos metálicos. Eu trabalho com as técnicas de straight wear. Nessa técnica de straight wear, nós temos aparelhos Alexander, que é bem moderno, aparelhos tipo Roth também. Trabalhamos com todos os tipos. Esses aparelhos, eles usam as borrachinhas, as ligaduras elásticas, aquelas coloridas que dá para trocar todo mês e realmente dá um resultado bem satisfatório se o paciente colabora. Depois nós temos o aparelho autoligável. O aparelho autoligável é um aparelho muito moderno. Ele é muito bom colocando na balança o custo-benefício, principalmente para os pacientes mais adultos, que já estão com seu problema instalado. Tem casos que a gente só indica aparelho autoligável, tá? Mas isso, como eu falei, varia de caso para caso. Por isso a importância da documentação correta e do planejamento correto para cada caso. O aparelho autoligável, ele não vai a ligadura elástica, ele não vai aquela borrachinha. Como ele não tem aquela borrachinha, ele não tem o atrito, ou seja, eu tenho um maior ganho de expansão. E essa dimensão que me dá promove um grande ganho periodontal. Eu não tenho perdas ósseas severas como eu posso ter num aparelho com a ligadura elástica. Por isso que eu digo, pessoal, sempre avaliar cada caso particularmente, porque cada pessoa vai precisar de um tipo de aparelho. Tem casos que eu já chego e já recomendo, não. Vai usar o da borrachinha, porque é o ideal, precisamos de atrito, tá? Casos que não, temos que usar o autoligável, é o ideal, não precisamos de atrito, precisamos de ganho periodontal. Ou seja, cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode padronizar os pacientes, a gente tem que avaliar individualmente. Tem outro aparelho, hoje em dia, que é o alinhador invisível. Como vocês podem ver, ele é uma plaquinha transparente, tá? Que as ativações são feitas, geralmente mensalmente também, porém, justamente para esses casos em que o paciente já usou o aparelho e um dentinho voltou, o paciente não usou a contenção removível, algum detalhezinho que tenha para arrumar, a gente pode lançar mão do alinhador invisível. Ah, mas o alinhador invisível faz só isso, é só pequenos detalhes? Não! A gente pode fazer movimentos mais severos com ele também. Porém, eu dependo muito da colaboração do paciente, se ele vai ser disciplinado para usar o aparelho, porque é removível. Ele que vai tirar e colocar, diferentemente de um aparelho fixo colado. Certo, pessoal? Ou seja, tudo funciona quando o paciente colabora também. Assim como o uso de elásticos que nós usamos, os elásticos para dimensionar a mordida e encaixar a mordida. Eu preciso sempre da colaboração do paciente, porque ele vai usar em casa, ele vai usar no colégio, ele vai usar no trabalho. E ele vem para sua consulta mensal e a gente faz a avaliação se usou ou não. Como eu vou mostrar para vocês aqui um caso em que o paciente era classe 3. O que é isso, classe 3? A mandíbula sobrepunha a maxila, certo? E aí, como vocês podem ver, a paciente usou os elásticos corretamente. Nesse caso, era uma paciente adulta. Ela tinha mais de 50 anos. Nós usamos um aparelho estético autoligável nela, sem as borrachinhas, e ela usou os elásticos de encaixe. Ela ficou perfeita, encaixe perfeito. Isso com mais de 50 anos, gente. Isso é possível, tá?
Ou seja, nunca é tarde para fazer a coisa certa. Se tu tens vontade de corrigir teus dentes, sempre dá para melhorar. E a ortodontia, com suas modernidades, está cada vez mais proporcionando isso, graças a essas evoluções constantes. Certo, gente? Bom, é isso que eu tenho para dizer para vocês então, que eu tô aqui à disposição para tratar, pra gente ficar com um sorriso bem bonito, sempre informando ao paciente sobre a parte clínica, que é super importante, sempre já está sem cárie, sem resto de raiz, sem siso por vezes, que é muito importante também para o tratamento dar certo. E aqui nós temos o Dr. Rodolfo, que faz essa parte clínica, né? Então a gente oferece todo o suporte para o paciente, para ele poder fazer um bom tratamento sem precisar sair daqui. As consultas, as revisões, tudo são feitas de acordo com cada caso também. Pois bem, pessoal, é isso então. As revisões, então, são geralmente a cada 6 meses que o paciente retorna, pra gente ver se tá tudo ok, se o paciente está usando a contenção direitinho, se está apto para ficar livre do tratamento ortodôntico. É um prazer, então, trabalhar com a ortodontia, é uma parte que eu amo muito, eu gosto muito de fazer, não tem nada mais satisfatório do que o paciente chegar, como um pacientezinho meu falou uma vez, tia, eu tenho um sorriso de cachorro, e isso me marcou, e eu não sorrio, tia. Então, assim, ó, nada mais importante, mais gratificante para nós do que ele sair dizendo, tia, eu vou sorrir bastante agora. Isso não tem nada mais gratificante para um ortodontista. Então eu fico muito feliz com a minha profissão, fico muito grata, porque às vezes nós acabamos criando um vínculo com o paciente por vê-lo mensalmente, né? Então a gente sente muita falta, acabamos fazendo parte da história de vida também. Eu quero dizer para vocês que eu amo muito o que eu faço, que eu tô disposta aqui a ajudar com o meu trabalho, tô sempre me modernizando nesse sentido, buscando sempre uma parte mais moderna, com mais conforto para os pacientes sempre, e dizer que sempre é possível, tá? Sempre é possível fazer um tratamento independente da idade e que vale a pena o esforço. E sempre, claro, acompanhando o paciente para a gente não perder aquela tríade famosa que é tempo, dinheiro e paciência. Eu sempre digo isso para meus pacientes. Então eu espero vocês aqui para fazer uma avaliação, para conversar, para tomar um cafezinho, com um sorrisão lindo no rosto. Beijo, tudo de bom para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Seconello, sou cirurgião dentista. Me formei em 2008 pela Universidade Luterana do Brasil, Cachoeira do Sul. E minhas especialidades são radiologia, eu me formei em 2011 pela URGS, Federal do Rio Grande do Sul, e sou especialista também em implantes dentários, onde eu me formei em 2014 pela Universidade de Maringá, com campus em extensão em Santa Maria. Bom pessoal, estou aqui para conversar com vocês, fazer uma apresentação do histórico da minha vida profissional e dos procedimentos que nós realizamos aqui no consultório. Quando eu me formei, eu trabalhei em algumas clínicas na região do centro do estado do Rio Grande do Sul, fazendo a parte clínica geral, onde eu fazia toda essa parte de restaurações, limpeza, tratamentos de canais, até eu poder começar minhas especializações e poder estar aqui hoje no meu consultório. Como muitos já sabem, eu sou casado com a Carla Mello, que é cirurgiã dentista aqui comigo, da Mello Seconello, e eu e ela começamos nossa vida profissional aqui em Bagé em 2011. Bom, eu sou especialista em implantodontia e radiologia, mas a profissão que eu mais exerço, a especialidade que eu mais exerço aqui na clínica são os implantes dentários. O que são implantes dentários? Implantes dentários são estruturas em titânio que nós colocamos dentro do osso do paciente, na região onde o paciente perdeu algum dente, ou já perdeu, ou está fraturado e vai ter que ser removido. A maior dúvida dos pacientes é em relação à dor. Muitos me perguntam, dói? O que mais incomoda o paciente é a extração, a colocação, a técnica de colocação dos implantes é uma técnica simples. 99% dos pacientes não sentem dor. Então é uma técnica bem tranquila, que eu já trabalho desde 2013, em poucos casos de insucesso, a maioria são casos de sucesso. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos implantes, eu estou aqui à disposição para explicar mais para vocês. Mas eu vou demonstrar um pouquinho
de como funciona os implantes. Isso aqui é um macromodelo em que mostra os dentes e mostra embaixo da gengiva como é que funciona. Então essa estrutura aqui, a gente tem a parte óssea e a parte de raiz dos dentes dos pacientes. E isso aqui é um pino de titânio, tá? É um pino onde ele está dentro do osso, substituindo a raiz do dente. Então como é que a gente faz? A gente coloca esse pino dentro do osso do paciente e em cima desse pino vai um dente fixo. Qual é a vantagem do implante? Ele é fixo, não precisa estar tirando para limpar, tá? A durabilidade dele é muito grande. Então hoje o melhor custo-benefício para quem perdeu um dente é a colocação do implante. Não existe outra melhor maneira. É óbvio que alguns pacientes não podem fazer essa colocação, ou por motivos financeiros, ou porque a saúde não permite. Mas hoje, seguramente, bem embasado cientificamente, os implantes dentários são a melhor forma de repor um dente perdido. Pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre uma nova técnica que existe hoje na odontologia, que vem transformando a implantodontia, que é a cirurgia guiada. Como é que funciona essa técnica? O que é isso? A cirurgia guiada é uma cirurgia onde a gente faz uma guia prototipada em impressora 3D através de um software e coloca em boca do paciente para fazer a colocação dos implantes. Por que é bom essa técnica? Qual a vantagem dela? Ela é uma técnica em que não precisa cortar mais o paciente, porque hoje para fazer um implante a gente tem que cortar a gengiva e colocar esse pino dentro do osso. Com a técnica da cirurgia guiada, através desse guia prototipado, nós conseguimos colocar o guia e fazer as perfurações para os implantes sem corte. E o melhor, posicionando esses implantes através do planejamento previamente feito. Porque hoje em dia a gente tem que fazer a colocação do implante de mão livre. Eu tenho que posicionar na hora o implante. Com a guia, isso nos facilitou, porque ela já vai estar na posição que eu gostaria que tivesse. Então, é uma cirurgia que veio para ficar, é uma técnica excelente. Eu tenho feito muito essas técnicas novas, tenho usado bastante aqui no consultório e recomendo bastante. É a técnica da cirurgia guiada. Então você que tem dúvidas, que já fez implantes ou está pensando em fazer, tenha dúvidas sobre implantes, me pergunte sobre a técnica da cirurgia guiada, que tenho certeza que vocês vão gostar e realmente é uma técnica que veio para ficar, tá bem? Bom, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre tratamento de canal. O que é tratamento de canal? Tá? Que todo mundo teme, acha horrível de fazer. Tratamento de canal são tratamentos em que o dentista tem que fazer quando o paciente tem uma lesão de cárie muito grande que acertou, que chegou no nervo do paciente, tá? Chegou no nervo do dente. Então, quando a cárie ou uma fratura de dente afeta o nervo do paciente, esse canal, esse nervo tem que ser tratado, porque senão esse nervo vai contaminar, vai inchar e vai doer. O paciente vai sentir dor. Então, para manter o dente, se a gente não, quando chega nesses casos de cáries muito grandes ou fraturas, e o paciente quer manter o dente, que hoje é o recomendado, é manter os dentes, tem que ser feito o tratamento de canal. Esse tratamento consiste em esvaziar os canais, remover esse nervo fora, limpar esses canais, tá? A gente limpa com nossos instrumentais e depois obtura através de raio-x, através dos materiais que a gente tem aqui, tá? Antigamente se doía muito, eram técnicas mais invasivas, demorava muito para fazer tratamento de canais. Hoje a gente já consegue fazer tratamento de canais em sessões únicas. Se o paciente chega com problema e o dente ainda não está necrótico, não está morto, a gente consegue esvaziar esses canais e tratar em sessão única, tá?
Mas cada caso é avaliado e tem que ser discutido com o paciente para ver qual a melhor opção. Mas tratamento de canal hoje se faz, é uma ótima opção. Se o paciente acaba por não querendo fazer, ele acaba perdendo o dente. E aí ele vai ou ficar sem o dente, que isso aí vai te trazer prejuízos ao longo da vida, ou ele vai ter que colocar um implante que muitas vezes sai muito mais caro e tem que passar por cirurgia. Isso que eu sou especialista em implante, é a especialidade que eu mais gosto de fazer. Então, dependendo do caso, eu prefiro manter o dente, tratar esse canal, do que extrair e fazer um implante. Então, tem dúvidas sobre tratamento de canal? Nós oferecemos aqui na clínica. Então, nos pergunte que nós estamos aqui à disposição. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre prevenção, tá? A parte mais barata da odontologia é a prevenção. No momento que a gente tem uma boa higiene bucal em casa, nós conseguimos não ter problemas dentários, na maioria das vezes, porque a gente está prevenindo. E por que é barato? Porque qualquer pessoa tem acesso hoje a uma escova dental e a um creme dental e a um fio dental. Então, basta ter vontade, não ter preguiça e fazer o que deve ser feito, tá? Aqui tem um macromodelo, que é um modelo de orientação educativo que eu costumo mostrar para os pacientes. Então, essa é uma boca modelo. Como é que nós devemos fazer a nossa higiene? Nossos dentes, eles têm 3 faces. A face da frente, a face de cima e a face interna, tá? Quando nós formos fazer a nossa higiene bucal, nós temos que escovar toda a superfície dentária. Não adianta escovar só a parte da frente, porque nos outros lados vai acontecer as cáries. Então, quando tu for parar na frente do espelho, for escovar os seus dentes, lembre-se, tem que escovar toda a superfície dentária, tá? Após isso, uma vez ao dia, pelo menos, existe o fio dental, que é para limpar entre os dentes, aonde a escova não chega, tá? É simples de fazer. Se vocês tiverem dúvida, nós estamos aqui para orientar vocês. Pergunte para mim, pergunte para a doutora Carla, que nós vamos orientar vocês, tá bem? Com o aparelho dentário, é mais complicado fazer essa higiene, mas deve ser feita, porque é um tratamento provisório, vocês não vão ficar o resto da vida tendo que higienizar o aparelho, só enquanto vocês estiverem usando. Depois que tirar o aparelho é muito mais simples. Então, querem ter os dentes saudáveis? Higienizem bem, façam a higiene. E uma vez por ano, a cada 6 meses, depende de cada paciente, venham até a clínica para fazer uma profilaxia, uma remoção de tártaro. Remoção de tártaro não são todos os pacientes que precisam. Tem pacientes que formam muito tártaro, tem outros que não têm essa formação. Então, dúvidas, nos perguntem. Nós estamos aqui, nós somos bem acessíveis para esclarecer para vocês. Outra moda hoje na odontologia, que eu falo moda, mas de repente vai ficar para sempre isso, é as pessoas quererem colocar dentes de porcelana para ficar com sorriso branco, como os artistas estão fazendo hoje. O que são esses sorrisos brancos, sorrisos de artista? São as famosas lentes de contato ou facetas, laminados cerâmicos. Para que serve isso aí? Isso é para melhorar e harmonizar o sorriso dos pacientes. Tá? Como é que funciona esse tratamento de lentes de contato? A gente tem nossos dentes, feios ou bonitos, e para colocar uma camada de porcelana em cima deles, nós precisamos fazer um desgaste. Então o dentista faz um pequeno desgaste sobre essa superfície dentária e sobre essa superfície vai uma lâmina de porcelana. Tá? Não é um tratamento fácil de fazer, requer muita habilidade do profissional e dos laboratórios que fazem essa porcelana, mas é um tratamento que cada vez mais está embasado cientificamente e respeitando cada paciente, não fazendo para todo mundo, que não é todos que precisam,
é uma técnica muito legal e que realmente modifica o sorriso desses pacientes. E esse serviço nós oferecemos aqui na clínica Melo Seconello, inclusive sou eu que faço a parte estética, tá? Aqui eu tenho para mostrar para vocês, são laminados cerâmicos para serem entregues. Então o que é? É uma fina camada de porcelana, tá? A gente escolhe a cor que quiser, que vai colado sobre a superfície dentária. E isso são laminados cerâmicos, certo? Outra dúvida muito frequente aqui no consultório é sobre o clareamento dental. Pessoal, tem dois tipos de clareamento dental. O clareamento que a gente faz em casa, o paciente chega até o consultório, nós fizemos 2 moldagens e fizemos placas para esses pacientes personalizadas. Ele leva essas placas e leva um gel, tá? São placas de silicone e ele enche essas moldeiras bota um pinguinho em cada dente do gel e faz em casa, tá? Pode fazer 1 hora, pode fazer a noite inteira, depende de cada caso. A outra maneira de se clarear os dentes é fazendo no consultório, tá? Tu vem aqui ao teu consultório e eu vou clarear os teus dentes aqui no consultório, em torno de 1 hora a sessão, tá? O que muda? O valor. Sou eu que faço, então eu tenho que desprender do meu tempo, dos meus honorários, mais o material que eu vou usar, então isso gera um custo. A outra maneira, fazendo em casa, é mais barato porque o paciente que acaba fazendo, então o custo é mais baixo, tá? Às vezes me perguntam, cara, vamos ativar dessas pastas para clarear dente, isso aí funciona? Não funciona, tá? Por que não funciona? Porque para clarear os dentes, e isso que eu estou falando está sendo falado porque tem embasamento científico. Para clarear os dentes, hoje só existe 2 maneiras: peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Só isso clareia, o resto não clareia. O que o resto faz? Remove manchas, tá? Então esses cremes dentais que tem aí no mercado, esses enxaguantes, eles não têm peróxido porque é proibido, tá? Isso é uso controlado. As marcas não podem oferecer isso para venda em farmácia ou mercado. Então, esses cremes dentais, esses enxaguantes, o que eles têm? Eles têm abrasivos na sua composição. Então, por exemplo, o carvão ativado, ele vai fazer uma abrasão quando tu for escovar os dentes e essa abrasão vai remover manchas superficiais causadas pelo cigarro, pelo café, pelo refrigerante, pelo vinho, por inúmeros alimentos que nós estamos acostumados a consumir. Aqui no Rio Grande do Sul, muito chimarrão. Então, esses cremes dentais, eles são abrasivos. No momento que tu passa a escova, ele remove a mancha, mas não quer dizer que ele deixou o teu dente mais claro. Ele só removeu a mancha, deu uma sensação de limpeza e de dentes claros, mas não clareou o teu dente, só removeu mancha. Se tu for usar todos os dias esse creme dental, o que vai acontecer? Vai começar a gastar o esmalte do teu dente e danificar tua gengiva. Com isso, ao longo do tempo, tu começa a ter sensibilidade dentária e retração de gengiva. Então, gente, não se enganem, tá? Não existe milagre. Querem fazer clareamento? Façam direito. Não é um tratamento tão caro que nem parece, tá? Às vezes, se informem sobre isso. Existem dentistas que cobram muito caro, outros não cobram tanto. Vai de cada um, vai de o que vocês podem pagar. Agora, que o clareamento caseiro ou de consultório funciona e é o recomendado, isso não resta dúvida. Se vocês tiverem dúvida em relação ao clareamento, eu estou à disposição aqui para esclarecer para vocês.